E aí pessoal, eu sou Miguel Samartim e essa é a segunda videoaula aí da série de videoaulas sobre o software Blender 3D aqui do blog blenderdiv.blogspot.com. Bom pessoal, nessa segunda videoaula eu vou passar para vocês também um pouco sobre comandos básicos aí. A gente vai continuar nossa série aí de iniciação aí com o software Blender. Bom, inicialmente abrir o nosso Blender. Bom, aqui agora eu já estou com a versão mais atual aí até o momento, que é a 2.63. E vamos lá. Bom, nesse início eu vou dar uma breve recapitulada aí na aula anterior, só para relembrar, reforçar aí alguns comandos que eu passei na primeira videoaula e passar algumas coisas novas para vocês. Bom, na aula anterior eu passei para vocês comandos de navegação, que apertando aqui o nosso scroll do mouse, aquele botão do meio, segurando ele e arrastando o mouse, a gente navega pela nossa 3D View, que é essa tela principal aqui. Girando ele, eu dou um zoom in, girando para trás, eu dou um zoom out. Bom, e também passei para vocês uns visualizações aí que já são pré-determinadas aí pelo Blender, que eu posso acessar elas através desse menu View aqui, logo no canto inferior, ou através dos atalhos de teclado, que é o 7 eu tenho uma vista de topo, 1 eu tenho uma vista frontal, o 3 uma vista lateral, e com a tecla 5 aqui do meu teclado numérico eu tenho alteração entre perspectiva e ortogonal, e através da vista 0 eu tenho a minha visão de câmera, que é nela que a gente vê como uma prévia de como vai ficar a nossa cena final aí. Antes de renderizar ela, a gente usa a câmera como referência. Bom, também passei alguns comandos de manipulação básicos aí, que a gente utilizou o comando de escalonamento, que é através do atalho de teclado S, o comando de translate, aí o de arrastar o nosso objeto pela cena, que é através do comando G, de grab, que é no caso pegar, e o R de rotate, de rotacionar o nosso objeto, que a gente pode acessá-los através também desse menuzinho aqui, desses três primeiros botões aqui na nossa aba Object Tools. Bom, além desses comandos, eu também passei como a gente travava em eixo, que é no caso os três eixos que a gente trabalha no 3D, que são o Z, o Y e o X, representados pelas seguintes cores. O Z está em azul, o Y em verde e o X em vermelho. Bom, para a gente travar nos eixos era só acionar um comando, por exemplo, agora eu acionei o S de Scale e eu vou travar ele no meu eixo X aqui, simplesmente apertando X. E ele funciona para todos esses comandos, tanto o G de Grab, basta eu apertar o comando que eu quero executar e logo em seguida eu aperto a letra correspondente ao eixo que eu quero travar. No caso, pode ser Y, Z ou X. Nesses casos, em todos eles, para mim confirmar minhas operações, basta eu clicar com o botão direito do mouse para ele retornar se por acaso eu não quiser fazer esse escalonamento aí, para mim não confirmar ele, eu aperto o botão direito, e para mim confirmar eu aperto o botão esquerdo. Tá ok? Bom, para a gente selecionar objetos aqui no Blender é através do botão direito do mouse, diferente aí de vários softwares, porque o botão esquerdo ele altera a posição do nosso cursor, que é essa mirazinha aqui, que é através dessa mirazinha aqui que o Blender tem de referência para criar novos objetos. Para a gente criar novos objetos é aqui nessa aba Add. A gente vai trabalhar nesse início de curso aí com os tipos primitivos de mesh ou malhas, esses aqui que o Blender já
tem algumas opções e futuramente eu vou passando melhor. Ou então, para a gente criar objetos, além do menu Add, a gente tem o atalho de teclado Shift A. E aí eu tenho aqui os nossos, dá para mim fazer outras criações aí, equivalente ao menu Add. Bom, iniciando aí a segunda aula, agora, aos novos comandos que eu vou passar para vocês. Inicialmente eu vou ensinar como a gente cria um novo arquivo. No caso aqui, eu quero fazer um novo arquivo para começar essa nossa videoaula. E já começando, dando uma dica muito importante para vocês aqui no Blender, que assim, sempre que vocês estiverem utilizando ele, é sempre bom você salvar constantemente o seu trabalho. Por quê? O Blender, no caso, se eu fechar aqui a minha janela, ele não me dá aquela caixa de diálogo que geralmente outros softwares dão, com a opção de se eu quero salvar. Ele simplesmente vai fechar o meu arquivo. Então, é sempre bom você estar atento. Antes de fechar, você salva, porque o Blender ele fecha automaticamente. Vou mostrar aqui para vocês somente para ilustrar. Aqui, ó, você viu que ele fechou. Eu não salvei aquele arquivo. Então, para não correr esse risco, é sempre bom vocês salvarem constantemente, que é através ou aqui do menu File, que tem aquela opção Save As, que é o salvar como, né? E o Save, que é esse que vocês vão usar quando você já tiver salvo o seu arquivo. Você sempre pode acessar ele através do menu File aqui, ou então pelo atalho de teclado Ctrl S, que também é utilizado em outros softwares aí, acho que é bem conhecido aí do pessoal. Bom, como eu comecei falando de salvar arquivos, eu vou passar agora como a gente cria um novo. Vou fazer só um exemplozinho básico aqui, navegar um pouco, só para mudar o ponto de vista, dá para notar aí que eu criei um novo arquivo. Bom, para criar um novo arquivo, muito simples também, é só a gente ir no menu File e tem a opção aqui, a primeira opção é o New, ou então através do teclado, atalho de teclado aqui, que é segurando a tecla Ctrl e apertando a tecla N, que ele já me abre essa caixa de diálogo e me pergunta aqui, Reload Startup File, ou seja, abrir novamente aí um arquivo inicial aí. E aí é só eu confirmar que ele abre para mim aqui. E relembrando, reforçando, sempre salvem seus trabalhos, ok, galera? Bom, falando um pouquinho aqui de manipulação de objetos, na primeira videoaula eu passei do grab, e tem uma outra maneira também da gente utilizar esse comando aqui. Esses três comandos, na verdade, né? O Translate, o Rotate e Scale, que por padrão o Blender já vem com essas referências aqui dessas setas, que elas são equivalentes aqui ao nosso comando Grab, que se eu clicar sobre qualquer uma delas aqui, clicar e segurar com o meu botão esquerdo, eu posso arrastar o meu objeto. Porém, nesse comando aqui ele é um pouco diferente, que se eu segurar, arrastar, a partir do momento que eu soltar o meu botão esquerdo aqui, ele já deixa o objeto na posição que eu desejei. Porém, já travado no eixo, né? Acho que vocês perceberam aí que já mostra o eixo que eu deixei travado. Aqui no caso, ó, o Y, ele já aparece aquela linha meio que cortando o meu objeto ao meio aqui. Enfim, por padrão, essas setinhas aqui já são abertas aí. Quando vocês abrem um novo arquivo, ele já vai vir com essas setinhas aí, ó. Por padrão no Blender, esses são os iniciais aí.
Para a gente alterar essas setinhas aqui, eu tenho esse menu aqui na parte inferior aqui da minha 3D View, com essas opções aqui, que no padrão ele já vai vir com essas duas ativas. Esse primeiro botão aqui é para eu visualizar esses três eixos. Se eu deixar ele desativado, ele simplesmente não vai mostrar aqueles eixos de referência. Mas eu aconselho para quem está começando sempre utilizar esses eixos como referência, que eles são de grande ajuda aí. Geralmente esse recurso a gente vai utilizar mais quando tem cenas muito complexas aí, com muitos objetos. Às vezes você quer fazer um ajuste mais fino aí de colocação de uns objetos em alguns lugares específicos, que às vezes esse trecho pode essa referência pode te atrapalhar um pouquinho, mas geralmente a gente utiliza com ela ativa, que ela até chama mais atenção para indicar que esse objeto está selecionado. Tá ok? Eu voltei a ativar aqui, ó, vocês podem notar quando eu desativo ela some aquelas outras opções, e agora eu cliquei de novo, ele apareceu mais essas três opções aqui. Bom, como eu estava dizendo, no padrão é essa setinha. Eu vou clicar aqui, ó, nesse segundo botão aqui, relembrando aí só um detalhe que eu passei na primeira aula, que ó, aqui também funciona se eu deixar o mouse um pouquinho tempo aí, um poucos segundos aí em cima do botão que eu tô querendo, ele já me fala o que ele faz, né? Naquele Rotate Manipulator. Tem o Translate Manipulator e o Scale Manipulator. Tá ok? Mas vou voltar aqui e vou passar um pouco sobre o Rotate Manipulator, que nada mais é o de rotacionar o nosso objeto, que basta eu clicar sobre uma dessas cores aqui, que ele rotaciona no eixo que eu quis. Se você esqueceu quais as cores aí dos eixos, basta olhar aqui no canto inferior, que ele já nos dá essa informação. Vocês percebem que ele tomou até uma cara diferente aí, tem uma coisa meio circular aí, já é bem intuitivo aí, que é para esse tipo de operação de rotacionar. Aqui também funciona, se eu não quiser confirmar essa minha operação, com o botão esquerdo pressionado, basta só dar um clique no botão direito, que ele cancela a operação para mim e volta na posição anterior que está o meu cubo, anterior de eu ativar essa operação. Bom, e por final, esse terceiro aqui é o equivalente ao escalonamento, que aí ficam esses quadradinhos aqui, que basta eu clicar, segurar meu botão esquerdo, que ele faz o escalonamento para mim dessa maneira aí. Isso é um recurso bem interessante, ele é fácil de se manipular. Às vezes você não quer usar alguns atalhos aí, dependendo do que você estiver fazendo, às vezes eles são bem úteis. Bom, eu tenho a opção aqui, eu vou voltar para o meu padrão aqui de grab. Dá um Ctrlzinho aqui. Bom, você pode selecionar esses três aqui simultaneamente. Basta para isso eu segurar o Shift e pressionando nos outros. Aqui, ó, vocês veem que agora eu tenho todas as minhas opções ativas. Eu posso escalonar, posso rotacionar e posso usar o meu Translate aí o meu comando grab. Aí vou voltar aqui na posição inicial. Porém, eu não aconselho para usuários aí que estão começando a utilizar todos esses recursos ao mesmo tempo, assim, ó, tipo, porque ele causa até uma certa confusão aí. Às vezes você pode clicar, você quer escalonar um objeto aí, você clica no rotate aqui sem querer, ou então no grab. Então eu aconselho os usuários aí, pelo menos iniciantes, a estarem utilizando esses comandos separadamente, que facilita na manipulação do seu objeto da maneira que você quer e evita trabalho à toa, ou então você perder um tempo a mais aí fazendo
tentando achar onde é que está a posição certa aí para você clicar. Tá ok? Como eu já tinha passado esses comandos aqui de navegação também, eu vou passar para vocês um aqui para uma precisão melhor aqui nesse zoom. Não sei se vocês notaram aí, mas quando eu giro meu scroll, se eu giro bem levemente, aí, bem pouco, digamos assim, ele tem uma limitação aí de distância. Ele não é tão preciso, eu não tenho uma precisão. Às vezes estou muito próximo aí de alguma coisa, eu quero aproximar só um pouquinho. Às vezes com essa limitação aqui ele já pode, eu posso não querer essa distância aqui. Às vezes eu quero mais um pouquinho menos. Mas para isso basta eu segurar a tecla Ctrl do teclado e apertar o scroll, que eu tenho um zoom em tempo real, que ele aproxima aí conforme eu vou arrastando meu mouse. Ele me dá esse zoom em tempo real aqui com maior precisão. Vocês podem perceber que agora eu não estou com aquela distância pré-determinada aí. Beleza? Bom, na primeira aula eu ensinei como a gente cria objetos. Vou aqui para minha visão de topo, apertando o Set do teclado. Vou alterar aqui para minha visão ortogonal. Mas voltando, na primeira aula eu ensinei como a gente criava objetos. Agora, eu vou ensinar para vocês como a gente duplica objetos. Que é bem simples também. Basta eu selecionar o objeto que eu quero duplicar. No caso eu vou duplicar esse cubo inicial mesmo, e vou utilizar o atalho de teclado Shift, segurando a tecla Shift e apertando D no teclado. Pronto, ele já está criado, já duplicou o objeto para mim. Bom, mas eu ainda não estou visualizando ele. Mas vocês podem perceber que o contorno já ficou branco. Sempre quando eu duplico um novo objeto, o Blender, por padrão, ele já ativa nesse novo objeto criado o comando Grab ou Translate. Ou seja, por isso que ele já mudou do amarelo para o branco e eu estou com outro objeto. Quando eu duplico outro objeto, ele vai criar exatamente no lugar do objeto que eu desejei ser duplicado. Tá ok, galera? Por isso que eu ainda não estou vendo ele. Mas como eu já estou com esse comando ativo, basta eu arrastar o mouse que eu já visualizo esse meu outro cubo aqui. Importante uma dica aí, ressaltando para vocês, que agora eu estou com aquele meu comando grab, porém ele está a esmo aqui, simplesmente como se eu tivesse apertado só o G nele aqui. Eu posso travar ele em eixo. Por exemplo, aqui vou travar no meu eixo X. Que isso é bem interessante quando eu quero criar, por exemplo, quero criar vários objetos na mesma linha, e eu posso ir duplicando esse meu objeto. No caso aqui, dupliquei, eu vou duplicar novamente, apertando a tecla Shift D e travar no meu eixo X aqui novamente, ó. Eu já tenho os meus 3 cubos aí alinhados. Eu tenho a opção também, além do atalho de teclado, que eu posso ir aqui na minha aba Object Tools. Eu tenho aqui neste botão, na seção de Object ou Objetos, eu tenho aqui Duplicate Objects. Eu posso selecionar esse meu cubo e apertar o botão que ele já duplica para mim. Aqui eu vou travar do meu eixo Y e arrastar aqui, confirmei. Tá ok? Bom, também uma coisa bem interessante na duplicação de objetos, eu posso duplicar mais de um ao mesmo tempo. Para isso é bem simples também, basta eu selecionar mais que um objeto. Que para isso eu segurando a tecla Shift, eu vou clicando em outros objetos aqui para selecionar eles simultaneamente. Tá ok, pessoal? Bom, vocês podem perceber que quando eu seleciono mais que um objeto, isso é interessante também, aquela minha referência dos eixos, ela faz um cálculo de um ponto médio, mais ou menos, entre
esses objetos que estão selecionados. No caso aqui ele está bem central aqui entre esses dois cubos. E aqui, ó, ele vai fazendo mais ou menos uma média, como se fosse o meio dessa minha seleção aqui. Aqui isso é mais uma dica mesmo, só de referência, aí que você não vai ter essa referência de eixo quando você seleciona mais de um objeto, ele não vai ter um para cada objeto, tá? Ele só vai mostrar um, indicando aí o ponto médio dessa nossa seleção. Bom, mas eu dupliquei aqui esses objetos, eu tirei o meu cursor de lugar, e, por exemplo, no caso, eu agora acabei de executar uma operação que estava selecionado, e eu quero desselecionar tudo. Para isso, basta eu apertar a tecla A do teclado, que eu desseleciono tudo que está selecionado. Porém, ela também seleciona tudo literalmente na minha cena. No caso, se eu apertar A agora, ele selecionou tanto a minha lamp quanto a minha câmera e todos os meus cubos aqui. Tá ok? Para mim desselecionar é o A também. Bom, mas se eu não quero selecionar todos os meus objetos aqui, eu tenho um recurso bem interessante aqui no Blender, que é através do atalho de teclado, que é a ferramenta de seleção aqui em caixa, que é através da tecla B de Box, aqui Box Selection, que é através da minha tecla B, ele aparece aqui já essas duas linhas acompanhando aí o ponto central aqui, o marco zero, digamos aqui, fica no meu mouse. E aí, para isso, basta, para mim selecionar aí, fazer uma caixa de seleção, né, digamos assim, basta eu clicar com o botão esquerdo do mouse, segurar ele e arrastar o meu mouse, que já vai aparecer essa caixa de seleção. E aí, para isso, basta eu selecionar aqui a área que eu quero que ele execute a seleção e soltar o mouse, que vocês viram que ele já seleciona para mim já selecionou a área que eu queria. Uma coisa bem interessante dessa ferramenta também, que no caso é diferente, por exemplo, se eu quiser selecionar essa lamp também aqui, eu vou ter que segurar o Shift para me selecionar ela sem perder essa seleção aqui que eu tinha feito anteriormente. No caso, com o B, esse Box Selection, eu posso selecionar outros objetos que ele não vai interferir na minha seleção anterior. Vou dar um exemplo aqui só para ilustrar. Vocês podem ver agora, minha lamp está selecionada, porém ele não tirou da seleção esses meus outros objetos. Tá ok? Agora, se eu quiser movimentar, eu posso apertar a tecla G aqui, e ele também funciona, aqueles três comandos, o Translate, Rotate e Scale, com todas as seleções. Aí, se eu tiver com tudo selecionado, ele também aplica para todos eles. A lamp não muda de tamanho, aqui vocês perceberam, mas isso eu entro em maiores detalhes quando a gente estiver falando sobre iluminação, tá ok? Aqui, ó, vocês podem perceber que ele já altera para mim tudo que está selecionado, tá? Se eu quiser aumentar aí 2, vocês percebam que ele vai através, a referência dele é o ponto médio, tá ok? É através do ponto médio que ele faz esse escalonamento quando eu tenho mais de um objeto selecionado. Tanto quanto um objeto só, ele já seleciona o ponto médio desse único objeto para mim, tá ok? Bom, eu mostrei para vocês aí como que a gente seleciona vários objetos com Shift. Mostrei também como a gente seleciona com a caixa de seleção através da tecla B do teclado aí, para a gente selecionar vários objetos com a ferramenta caixa de seleção. Porém, ficou faltando um detalhe: como que a gente exclui objetos aqui da nossa cena.
é muito simples também. Basta você apertar a tecla Delete no teclado, selecionar o objeto, obviamente, selecionar primeiramente o objeto que você quer deletar e apertar a tecla Delete. O Blender vai abrir essa caixa de diálogo perguntando se você quer deletar, se você realmente quer deletar esse objeto. Se você não quiser, basta arrastar o mouse, que ele já some aquela caixa de diálogo. E para confirmar, só clicar com o botão esquerdo, quando tiver essa parte azul aí, ele faz essa analogia como se fosse um botão. Eu confirmo, ele exclui esse objeto para mim. Eu também posso usar esse delete. Eu tenho aqui no minha aba Object Tools, eu tenho aqui na minha seção Object, eu tenho Delete. Ele também já me abre aqui a caixa de diálogo, basta eu confirmar. Ou também eu posso utilizar o atalho X no teclado, que ele também me dá essa opção. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a segunda videoaula aí com mais alguns comandos básicos. E para dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem enviar um e-mail para blenderdiv@gmail.com, ou então podem escrever aí no blog mesmo, que assim que possível eu respondo para vocês aí, precisarem de dicas aí, assim que possível eu já estou passando para vocês, tá ok, pessoal? Então é isso, até a próxima.